Olá, meu irmão. Eu sou o Pai Guimarães de Ogum, presidente da Abratu, Associação Brasileira dos Templos de Umbanda e Candomblé, com sede aqui em São Paulo, na capital, no bairro do Ipiranga. Eu quero falar hoje com vocês, nesse momento, sobre a legalização religiosa e algumas diferenças. É claro que não vai dar para explicar muito sobre a diferença entre a legalização religiosa, a legalização jurídica, né, que é a legalização do espaço, mas é importante, eu tenho visto na internet alguns debates, algumas colocações que eu acredito que são equivocadas, né? O desmerecimento, a desvalorização das instituições, das federações e associações por parte de algumas pessoas que sofreram talvez no seu passado alguma desilusão, não justifica, né? Não justifica essa propagação de descrédito. Até porque existe uma questão legal, e você, sacerdote de Umbanda, de Candomblé, pode confirmar isso conversando com qualquer advogado, que ninguém pode se autoproclamar, se autoapresentar sem comprovar sua identidade. Eu não posso chegar e falar que eu sou um sacerdote sem eu comprovar essa questão, porque eu vou estar inserido num crime de falsidade ideológica. Como também eu não posso ter uma prática religiosa que eu não comprove o meu vínculo religioso a essa religião, né? A realidade social hoje, o novo Código Civil que está em prática já há alguns anos, entendeu? O estado de perseguição que sofremos, né, nos leva a um compromisso conosco mesmo, né? O compromisso de ter a preocupação de estar enquadrado dentro daquilo que a exigência da lei nos cobra, né? Então, se eu não posso me autoproclamar, eu preciso do quê? Eu preciso de uma instituição que esteja devidamente legalizada com este fim e essa finalidade, e que me dê um documento que possa ter fé pública, que tenha fé pública, né? E que ela me dê a garantia de que eu estou legalizado na minha condição de sacerdote. Esse documento é uma credencial religiosa, aonde a credencial não é um documento, que você vai, que é feito no computador. É um documento que tem que ter uma qualidade, que tem que ter uma apresentação. Então a credencial religiosa, ela segue um padrão oficial, tipo credencial da OAB, tipo credencial do CRM. Por que isso? Porque o poder público, através da polícia, da fiscalização municipal, eles não têm como avaliar quem é e quem não é de fato. Até porque existe o crime de charlatanismo e curandeirismo, né? Que você pode ser acusado disso. E como é que você se livra dessa situação? Quando você comprova a sua identidade religiosa. Existe uma outra situação, que é você criar o seu próprio estatuto, criar o seu próprio regimento interno, e dentro dessa documentação registrada em cartório, você lá dentro está com o cargo religioso, tá? Mas você não vai andar com o estatuto embaixo do braço, e você não vai poder criar especificamente você para você mesmo uma credencial religiosa, ainda que através desse estatuto criado o CNPJ, e que vai lhe gerar uma despesa muito grande, né? Porque a legalização jurídica, e que leva a você uma legalização do espaço físico também, te leva a um custo financeiro muito alto, né? Porque você vai ter que registrar esse estatuto, vai ter que registrar a ata, você vai ter que dar, ainda que tenha pessoas que digam que o CNPJ é gratuito, mas você necessita cumprir com os procedimentos que têm custo. E a partir do momento que você tira o CNPJ, você obrigatoriamente, pelas novas regras das prefeituras, né, do estado, você tirou o CNPJ, você tem que se legalizar junto ao município, né, para que você possa ter o seu alvará de funcionamento ou licença de funcionamento, que é o mais adequado à nossa comunidade, licença de funcionamento, né? Isso vai gerar um custo, porque você vai ter que ter um contador, você vai ter que ter um escritório de contabilidade que vá dar assistência fiscal e contábil a você mensalmente,
e que no final de um ano você tem que prestar conta, você tem que registrar isso, declarar imposto de renda. E a grande maioria das nossas casas, que estão estabelecidas dentro das suas residências, aonde o dirigente espiritual pegou um pedaço da sua casa e transformou num espaço sagrado, ele não necessita obrigatoriamente, para desenvolver as suas atividades de amparo e de orientação religiosa, como sacerdote credenciado junto a uma instituição como a Abratu, por exemplo, né? Existem várias por aí, né? Você não precisa criar toda essa documentação, criar todo esse amparato jurídico para que você possa estar protegido na sua prática. Eu me vejo na obrigação de alertar que existem situações diferentes. Uma coisa é você ter o seu direito à liberdade religiosa preservada pela Constituição. Uma outra situação, por exemplo, é o seu vizinho ter a liberdade e o direito do seu descanso e a sua privacidade. Ele não se vê invadido na sua intimidade com a sua prática religiosa. Né? Entramos num outro campo, que é o campo das leis que regulamentam cada município. A lei do PSIL, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, que não é mais por horário, é por decibéis. Então nós temos regiões, zoneamento em São Paulo, onde o decibéis é de 65 decibéis, não importa a hora, não importa o momento, né? São zoneamentos residenciais, 65. Tem o zoneamento misto, que é comercial, 75. E os industriais, 85. Então preste atenção. Você tem, numa colocação resumida, você pode ter atividade religiosa na sua residência, assim como o evangélico, ele faz a vigília, o católico reza o terço. Você, numa condição de sacerdote, ministro religioso, você pode sim ter atividade religiosa na sua residência quando você reúne seus amigos e familiares para professar, praticar a sua fé. Porque você pode, como ministro religioso, como sacerdote, você pode praticar a religiosidade interna e externamente. Você pode ir para uma praça, você pode ir para uma praia, você pode ir para uma mata, você pode ir para um cemitério, dentro da conformidade da lei. É por isso que você precisa conhecer os seus direitos, né? E cumprir com as suas obrigações. Agora, existe um outro lado que eu acho que é muito importante, que deve ser frisado. Nós temos que nos preocupar com a organização da nossa comunidade. E nós não podemos mais viver clandestinamente, isoladamente, de uma forma que a gente fica parecendo um bando, né? Nos organizar e estar ligado a uma instituição traz a você a tranquilidade, traz a você, sacerdote, a certeza de que em nenhum momento você vai sofrer uma situação constrangedora de ser abordado por um policial, de ser abordado por um fiscal e não saber qual é a sua real condição e direito, como terá também o apoio jurídico, o apoio contábil. Então eu recomendo a você que você procure conhecer os seus direitos e que você conheça quais são os procedimentos para que você possa estar legalizado na sua condição de sacerdote. E, principalmente, se você estiver num prédio comercial, num imóvel locado, então aí sim, nesta condição, você necessita ter a sua legalização física. Você precisa constituir o seu estatuto, ter o seu CNPJ. Então eu me coloco à sua disposição, coloco você à disposição, Abratu, para que você, sem compromisso, você não precisa estar vinculado a nós para receber as orientações básicas, mínimas necessárias, para que você possa saber o caminho que você tem que seguir para não sofrer nenhum tipo de constrangimento. E aí, uma recomendação final, é claro que você tem que procurar conhecer as instituições, você tem que procurar conhecer a associação federativa, a federação associativa, a qual você vai se agregar para ter a sua credencial religiosa, né? Aqui você vai ter o apoio jurídico, que você vai ter todo um suporte para ter a tranquilidade na sua atividade religiosa. Então você conhecendo o espaço, a estrutura, você vai ter melhor tranquilidade, né? Quem procura papel na parede, quem procura coisa barata, ainda que exista instituições por aí de fachada,
que não estão regularizadas e que não estão adequadas às novas exigências, e vem, né, a documentação cara e de forma. Então, mas você tem que procurar saber, se informar direito. O que você não pode, no meu ponto de vista, honestamente, é ficar clandestino, é ficar isolado, ilhado, porque isso dá força a quem nos persegue, a quem quer nos marginalizar, quem quer nos perseguir. Então você tem que se informar, tá certo, meu irmão? Fico à disposição, eu sou o Pai Guimarães, presidente da Abratu. Venha cá e se informe, que nós estamos aqui querendo ajudar você nas suas atividades, tá? E acompanhe nossas atividades, que nós vamos estar periodicamente agora colocando vídeos de orientação. Nós vamos colocar vídeo que vai falar sobre a legalização jurídica, nós vamos colocar vídeos que vão falar sobre outras atividades, tá certo? Acompanhe o nosso site, acompanhe o nosso Facebook, tá certo? Um abraço, venha conosco, axé.